E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Liut Christian e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma dúvida que é bem recorrente aqui no canal, onde as pessoas sempre me perguntam: Liut, qual o primeiro aplicativo eu devo aprender para me tornar um designer gráfico? Bom, e antes de começar esse vídeo, é de fundamental importância que você entenda uma coisa. Se você pretende se tornar designer gráfico, se você pretende investir na carreira, se você pretende aprender o design gráfico de maneira correta, de uma maneira que você se torne realmente um profissional, é fundamental que você invista na sua carreira, seja através de uma faculdade, seja através de cursos técnicos ou cursos específicos. Aprender a usar aplicativos, dominar algum software, vai te dar 10% do conhecimento que você precisa para que você consiga desenvolver projetos de design reais, consistentes, seja projetos de design gráfico, designs de produtos, enfim, seja qual for a área que você pretende atuar dentro do campo de atuação do design. Então o que eu vou comentar aqui, na verdade, é um assunto relacionado especificamente a essa questão. Qual aplicativo você deve ou você precisa aprender primeiro, dependendo do campo de atuação, dependendo do tipo de atividade que você pretende exercer, ou seja, quando você estiver estudando para ser um designer gráfico, ou seja, quando você já precisar colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então eu vou mostrar os principais aplicativos, tá, dentro do meu campo de atuação e te mostrar o que cada um deles faz. Assim, você vai conseguir decidir melhor qual é o primeiro aplicativo que você deve aprender ou por onde você deve começar os seus estudos quando você precisar aprender a utilizar essas ferramentas. A gente tem, claro, basicamente aquela tríade do design gráfico, que é o InDesign, o Photoshop e o Illustrator. Eu já deixei todo mundo aberto aqui para você conhecer. E a gente também tem o CorelDRAW, que se encaixa justamente porque no Brasil ele ainda é um aplicativo muito utilizado e está presente em diversos estabelecimentos de comunicação visual, em gráficas e também em agências de publicidade. Então eu vou comentar cada um deles e depois, no final desse vídeo, você vai ter uma noção do que você pode fazer com cada um e assim você vai conseguir decidir qual que é a ferramenta para você começar a aprender. E no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu aprendi cada aplicativo, como eu comecei e por que, na verdade, que isso que eu vou mostrar aqui para vocês não é uma regra, não se aplica a todo mundo. E eu vou começar falando do Adobe Photoshop. Bom, o Photoshop é um aplicativo para edição de imagens. Essencialmente, ele trabalha com edição de bitmaps, ou seja, de imagens. Seja aquelas que você tirou com uma câmera digital, ou seja, as que você baixou na internet para editar. Através do Photoshop, você consegue criar, além de projetos que envolvam fotografias, também projetos para impressão, como cartazes, flyers, panfletos, cartões de visitas. Existem profissionais que trabalham essencialmente com o Photoshop, como é o caso de fotógrafos e também alguns designers gráficos que desenvolvem projetos para impressão. Eu particularmente não gosto de usar o Photoshop para desenvolver projetos voltados para impressão, como flyers, folders ou banners. Isso porque eu gosto de combinar mais de uma ferramenta para desenvolver esse tipo de projeto. Então a gente pode editar no Photoshop imagens, fotografias e utilizar também recursos de texto e recursos básicos de desenho vetorial. Eu tenho aqui, por exemplo, uma miniatura que foi feita para um vídeo recente aqui do canal, onde você tem textos, camadas de ajustes, entre outros recursos. O Photoshop é um aplicativo ideal se você pretende trabalhar com fotografia, se você pretende ser um fotógrafo, por exemplo. Além do Photoshop, existe uma versão mais enxuta, digamos assim, especificamente para fotógrafos, que é o Photoshop Lightroom, mas o Photoshop é o aplicativo ideal se você pretende desenvolver fusões de imagem, montagens, fazer edições mais detalhistas ou mais detalhadas em uma fotografia. O Photoshop oferece diversos recursos para essa finalidade, oferecendo controles de seleção precisos, alterações de coloração, seleção, máscaras e um conjunto de recursos que vão te permitir fazer edições específicas em imagens bitmaps, em imagens raster. O que isso quer dizer, Liut? Imagens raster ou imagens em bitmap são totalmente dependentes de resolução, ou seja, se eu aumentar demais essa imagem, vai chegar um momento em que eu vou começar a ver os pixels dessa imagem, que são esses pequenos quadradinhos. Então esse tipo de imagem, ela tem uma certa limitação quando a gente fala de ampliar ou de reduzir o tamanho para impressão ou para aplicação em uma mídia de comunicação
comunicação visual, por exemplo. Então, se você pretende criar fusões, fazer tratamento de fotografias, tratamento de imagens, criar montagens, seja para projetos de impressão ou para publicar na internet, o Photoshop é o aplicativo ideal. Você também pode combinar o Photoshop com outros aplicativos. Naturalmente, com os aplicativos da Adobe, você pode utilizar o Photoshop especificamente para editar imagens, remover fundos, fazer correções, alterar colorações, e depois você pode salvar ou importar essa imagem para outros aplicativos, como é o caso do InDesign, que é o aplicativo que eu vou falar agora. O InDesign é um aplicativo de layout de páginas e ele deve ser utilizado caso você queira criar revistas, livros, jornais, catálogos, cardápios. Enfim, é o aplicativo ideal para você trabalhar com grandes volumes de texto e também com layouts de páginas. Você tem aqui, por exemplo, um cardápio que foi feito todo no InDesign e você nota o seguinte: eu tenho aqui uma pequena imagem de uma taça de vinho e essa imagem ela foi tratada no Photoshop. Então eu removi o fundo dessa imagem no Photoshop e apliquei essa imagem dentro do InDesign. Então, você pode aprender o Photoshop para fazer a edição e tratamento de imagens. E se você vai trabalhar especificamente com esse tipo de projeto, claro que no InDesign você também consegue fazer panfletos, consegue fazer flyers, consegue fazer cartões de visitas. Existem muitos tipos de projetos em que os aplicativos que eu vou mostrar aqui agora, eles se cruzam, digamos assim. Eles conseguem atender uma gama comum de projetos, uma gama comum de variedade de projetos que você pode criar entre eles. Então, o Adobe InDesign possui recursos muito poderosos para você trabalhar com textos. Então, se você tem um documento com um grande volume de textos, como um livro, por exemplo, o InDesign é o aplicativo ideal para isso. Então você vai ter disponíveis ferramentas para layout de páginas, você vai ter aqui um controle muito mais preciso de seções, de conteúdos como estilos de texto, estilos de caracteres, pode criar sumários, enfim. É o aplicativo ideal para você trabalhar com esse tipo de informação. E também, é claro, pode ser utilizado em outros projetos que são comuns aos demais aplicativos. Então ele é o aplicativo ideal se você pretende investir na área de diagramação, na área de projeto gráfico, para livros, para jornais, para revistas, para catálogos, você deve utilizar o Adobe InDesign. O próximo da lista é o Adobe Illustrator. O Illustrator é um aplicativo utilizado principalmente para ilustração. É um aplicativo baseado em vetor, ou seja, diferente do Photoshop, ele é um aplicativo onde as suas ilustrações não são dependentes de resolução, você pode aumentar ou diminuir naturalmente esse tipo de desenho, que ele é baseado em cálculos matemáticos, ou seja, os seus contornos, os seus traçados, são todos cálculos matemáticos, são projeções vetoriais que são independentes de resolução. Elas não dependem de resolução ou de pixels, que é o que acontece no Photoshop. O Illustrator também pode ser utilizado para criar projetos para impressão, como flyers, cartazes, panfletos, cartões de visitas, e a diferença aqui é que ele usa um conceito um pouco diferente do que você tem no InDesign, por exemplo, onde você trabalha com páginas. No Illustrator, você trabalha com pranchetas de desenho. Então, você pode utilizar pranchetas de desenho para criar diferentes tipos de trabalho em um mesmo projeto. A ideia de pranchetas no Illustrator não é para ser como a ideia de páginas do InDesign. É um pouquinho diferente. É como se você pegasse folhas de papéis individuais e a partir daí você conseguisse fazer os seus desenhos, as suas ilustrações ou os seus projetos. Seja logotipos, seja cartões de visitas, seja flyers ou panfletos. É importante você notar que há uma convergência aqui também. Em determinadas situações, você pode precisar editar uma imagem no Photoshop para trazê-la para dentro do Illustrator. Você pode precisar editar algum conteúdo dentro do Illustrator também, fazer uma ilustração, como por exemplo esse desenho aqui de ilustrações do espaço, e importar esse desenho para dentro do Adobe InDesign para diagramação de uma revista ou de um livro infantil, enfim. Se a gente falar dessa tríade Photoshop, Illustrator e InDesign, se você pretende trabalhar de maneira mais abrangente com o design gráfico, você obrigatoriamente vai precisar aprender os três. E nesse caso, você pode inclusive seguir essa ordem que eu estou te apresentando aqui. Basicamente, você vai precisar primeiro aprender a editar imagens para você construir os seus layouts. Claro, você vai sempre utilizar imagens. Você vai precisar aprender a diagramar páginas.
Nesse caso, a ordem a gente vai alterar um pouquinho. Pode ser primeiro o Photoshop, depois o Illustrator e em seguida o InDesign. Mas eu digo uma coisa para vocês. Como a linha de aprendizagem desses softwares, dos softwares da Creative Cloud, dos softwares da Adobe, ela é muito semelhante, você vê que as interfaces, o espaço de trabalho do usuário em ambos os aplicativos da Adobe, ele é muito parecido. Então, quando você estiver aprendendo a trabalhar com um, você naturalmente já pode ir trabalhando com outro, pode ir trabalhando com o InDesign, pode ir trabalhando com o Illustrator. Como, digamos assim, o conteúdo de estudo ele é correlacionado, ele é relacionado, digamos assim, você não vai ter dificuldades de precisar escolher só um para estudar ou só outro. Você pode trabalhar com os três, pode estudar os três ao mesmo tempo, pode ficar alternando entre um e outro, mas é claro, se você precisar focar mais o seu estudo, não há problema nenhum. Você pode primeiro começar com o Photoshop para trabalhar com edição de imagens, mas se você vai trabalhar especificamente com o layout de páginas e não quer se preocupar muito com a edição de imagens agora, você pode começar com o InDesign. Agora, se você pretende trabalhar com ilustrações vetoriais, pretende fazer desenhos ou projetos gráficos para impressão, você pode começar com o Adobe Illustrator. Dentro desse conjunto de aplicativos, a gente encontra o CorelDRAW, que é um dos aplicativos mais usados no Brasil. Ele é muito comum, ele é muito popular aqui, ele não é tão popular assim lá fora, mas no Brasil o CorelDRAW ainda é um aplicativo muito utilizado, ele vem evoluindo bastante e é um aplicativo que mistura um pouco do Illustrator e um pouco do InDesign. Por que eu estou dizendo isso? Com o CorelDRAW você consegue desenvolver projetos de ilustração vetorial, ou seja, você consegue fazer ilustrações, consegue trabalhar com efeitos específicos para vetores, mas você também consegue desenvolver layouts de páginas. O CorelDRAW oferece recursos para você trabalhar com páginas contínuas e com layouts de páginas. Ele também é muito utilizado em gráficas, e principalmente por quem trabalha com arte final, porque ele oferece recursos bem legais, bem avançados em se tratando de impressão. Então, seja para fazer uma imposição, seja para fazer uma impressão de livreto, seja para fazer bonecas para projetos gráficos com várias páginas ou impressão em camadas, o CorelDRAW oferece recurso para esse tipo de trabalho. Coisa que, se você utilizar os aplicativos da Adobe, você vai precisar de um software externo, seja o Acrobat, seja aplicativos para imposição como o Prep ou o Cockpit, que são aplicativos específicos para quem trabalha com arte final, para quem trabalha com pré-impressão. Muita gente começa aprendendo o CorelDRAW, porque ele tem uma curva de aprendizado menor, você tem uma interface mais amigável, ele é mais simplista, digamos assim, e é claro, muita gente começa aprendendo ele porque conhece alguém que sabe mexer, ou visita sites de tutoriais que são mais abrangentes quando se fala de CorelDRAW e assim por diante. É uma ferramenta que, se você pretende trabalhar principalmente com impressão digital, ou se você pretende trabalhar também com projetos de ilustração vetorial, tá? Você consegue desenvolver ilustrações de maneira semelhante ao que você faz no Illustrator, mas eles se separam justamente no ponto onde o CorelDRAW começa a oferecer ferramentas de layout de páginas. É claro que ele ainda é um aplicativo instável, ele tem as suas instabilidades, mas é, digamos assim, um aplicativo que te oferece alguma vantagem se você pretende combinar ilustração vetorial e layout de páginas. Não é tão completo quanto utilizar o InDesign, não é tão completo quanto utilizar o Illustrator, porque são softwares específicos e é claro que eles vão trazer em determinado momento algumas vantagens específicas, ok? Seja algum tipo de acabamento, seja algum tipo de recurso que você não vai encontrar nele. Então, o CorelDRAW é o ideal se você pretende trabalhar com pré-impressão, com impressão digital ou desenvolver projetos de desenho vetorial combinado a layout de páginas, como flyers, folders, panfletos. Você pode utilizar também para desenvolver tabloides, jornais. Tem gente que diagrama tudo no CorelDRAW, justamente porque ele tem essa pegada de tudo em um, mas isso também não é uma regra, tá? Você pode, inclusive, fazer como eu, aprender a utilizar todos os aplicativos e aplicá-los à medida com que a necessidade for surgindo, à medida do necessário. Bom, então, recapitulando, você pode aprender o Photoshop se você pretende trabalhar com edição de imagens e fotografias para criar fusões, criar montagens, realizar alterações em imagens raster,
de maneira mais precisa, de maneira mais incisiva, digamos assim. Você pode aprender o Adobe InDesign. Se você pretende trabalhar com layout de páginas, com a construção de livros, jornais, revistas, flyers ou layouts de páginas mais complexos, e você pode utilizar o Adobe Illustrator se você pretende trabalhar com ilustração vetorial, se você pretende trabalhar também com projetos para a internet, como o desenho de ícones, botões, e também para a criação de identidades visuais, como logotipos e todas as peças que são correlacionadas a este tema. O CorelDRAW também pode ser utilizado para o desenvolvimento de marcas, de panfletos, de cartazes ou de layouts de páginas um pouquinho mais simples, tá? Ele não tem os mesmos recursos que você encontra no InDesign, por exemplo. Bom, como eu falei para vocês, eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória, como eu aprendi a utilizar cada software e por que isso que eu mostrei aqui para vocês não é uma regra. Em determinadas situações, você acaba dependendo de um software completamente novo e que você acaba sendo obrigado a aprender a utilizá-lo, assim, digamos, em um curto período de tempo. Bom, quando eu comecei a minha carreira, quando eu comecei a aprender sobre design gráfico, eu comecei aprendendo o Photoshop, porque eu trabalhava em um birô onde tiravam-se fotografias daquelas para identificação 3x4, então eu comecei a utilizar o Photoshop na versão 6 ainda. Então foi a primeira ferramenta, foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de ferramenta, e eu basicamente precisava editar imagens, cortá-las, fazer alterações, seleções de cabelo, algumas coisas mais voltadas para edições básicas. Então o meu interesse surgiu a partir daí. Eu aprendi o Photoshop por uma necessidade, porque eu precisava aprender a editar imagens. E a partir daí eu fui estudando, fui me aperfeiçoando na ferramenta, e eu comecei a desenvolver outros tipos de projeto, montagens, planos de fundos, wallpapers, comecei a desenvolver também cartões de visita, flyers, folders. Eu fazia essencialmente tudo no Photoshop. Depois que eu mudei de emprego, lá no começo da minha carreira, eu passei a trabalhar em uma gráfica. Nessa gráfica já foi exigido que eu soubesse mais de CorelDRAW. O arte finalista que trabalhava na gráfica estava saindo e que estava cedendo lugar para eu entrar. Ele trabalhava essencialmente com CorelDRAW e todo o fluxo de trabalho da gráfica girava em torno do CorelDRAW e de as edições de imagem aconteciam no Corel Photo Paint, que era um aplicativo que eu não dominava o Photoshop e também nunca dominei. Eu nunca aprendi a usar o Photo Paint porque o Photoshop ele era útil para o tipo de edição que eu precisava fazer. Então quando eu entrei nessa gráfica foi mais um período de aprendizado, eu tive treinamento, precisei aprender a utilizar o CorelDRAW de maneira rápida, de maneira precisa, porque quando você fala de projetos para impressão, você precisa ter essencialmente a precisão de não fazer alguma coisa maior ou menor do que o tamanho para impressão, e também aprendi toda a arte, digamos assim, de ser um arte finalista. E foram 8 anos trabalhando essencialmente com o CorelDRAW. Dentro desse período, claro, surgiu a necessidade também de aprender outros softwares, como por exemplo o InDesign, que foi quando o local onde eu trabalhava começou a prestar serviços para um terceiro, digamos assim. A gente foi subcontratado por uma empresa maior, e nessa empresa os informativos eram informativos semanais, eles diagramados essencialmente no InDesign. Aí lá vai o Lilt novamente se aprofundar, estudar a fundo a ferramenta InDesign para aprender a desenvolver esse tipo de projeto mais profundamente, para dominar as ferramentas, entender o que são estilos, layout de página, dominar os recursos de impressão do InDesign, as ferramentas de exportação e tudo mais. Então, você pode ver que foi uma trajetória crescente. Eu precisei essencialmente passar por todos esses aplicativos em determinada etapa da minha vida. Depois que eu comecei a trabalhar com o InDesign, aí foi, digamos assim, uma consequência aprender a trabalhar com o Illustrator, justamente porque a maioria dos arquivos que a gente recebia da agência para inserir nesse informativo foram desenvolvidos no Illustrator. Então eu precisava fazer alguma edição, desmembrar alguma parte de um projeto gráfico para trazer para o InDesign. Dentro do InDesign, novamente, eu precisava editar alguma fotografia para trabalhar com o Photoshop, e atualmente no meu ambiente de trabalho, no meu fluxo de trabalho atual, ele envolve basicamente esses 4 aplicativos: InDesign, Photoshop, Illustrator e o CorelDRAW.
Tá? Ambos são aplicados dependendo do tipo de projeto gráfico que eu vou desenvolver, dependendo do tipo de aplicação e também, claro, dependendo do fluxo de trabalho que eu vou adotar para cada um deles. Quando eu preciso desenvolver um projeto rápido e, por exemplo, derivar várias peças instantaneamente de um projeto, eu geralmente utilizo o CorelDRAW. Quando eu preciso fazer um projeto de papel de parede, por exemplo, a gente faz bastante isso lá no trabalho, desenvolver um wallpaper para aplicar nos computadores da empresa, eu geralmente utilizo o Photoshop porque o resultado final vai ser uma imagem raster, vai ser uma imagem JPEG ou PNG. É claro que eu posso fazer isso tanto no CorelDRAW quanto no Illustrator, mas enfim, é uma preferência minha quando eu vou trabalhar com esse tipo de projeto. Diariamente eu trabalho com o InDesign para desenvolver os projetos dos informativos, são pelo menos 4 informativos, 3 informativos na verdade que a gente diagrama semanalmente. Então eu tenho contato direto com o InDesign. E claro, para trabalhar com todos os aplicativos, o Photoshop é fundamental para que eu possa editar as imagens que são utilizadas nesses projetos. O Illustrator entra no momento em que eu preciso desenvolver ativos para utilizar tanto no informativo quanto nas peças que eu desenvolvo no Photoshop. Então, geralmente, quando eu preciso utilizar alguma ilustração, algum ícone, alguma coisa que seja vetorial dentro do Photoshop, eu construo essa forma dentro do Illustrator e a partir daí, um Ctrl+C, Ctrl+V, eu colo dentro do Photoshop, ok? Bom, gente, esse vídeo serviu para dar uma esclarecida, tentar abrir um pouco a mente de vocês em relação a isso, tá bom? O que eu falei aqui sobre ordem de aprendizado, sobre o que você precisa aprender primeiro ou depois, não é uma regra. O objetivo aqui é fazer com que você entenda um pouquinho para que serve cada um desses aplicativos. Se você ficou com alguma dúvida, eu sei que eu não expliquei da melhor maneira possível, mas eu tentei explanar aqui um período de tempo bem curtinho para não deixar o vídeo muito longo. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Se você tiver também alguma outra sugestão, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Então é isso, se você curtiu, deixa o seu joinha aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no Clube do Design, caso você ainda não faça parte. Um forte abraço, tchau, tchau!